Fala, fiel. Que momento complicado vive o Corinthians, hein? O torcedor não aguenta mais assistir a esse time sem sangue, sem vontade e com um futebol que parece cada vez mais distante das tradições do clube. O jogo mais recente na Neoquímica Arena foi mais uma daquelas noites em que a paciência da Fiel foi testada até o limite. A derrota não foi apenas no placar, foi na postura, na entrega e no que o time mostrou em campo. E olha, tá difícil encontrar alguém satisfeito com o que viu. A galera que lotou o estádio esperava reação, esperava ver o Corinthians empurrando o adversário, brigando por cada bola, e o que viu foi um bando sem criatividade, sem intensidade e sem direção. Dorival Júnior até tentou justificar, mas a torcida não tá mais engolindo desculpa. O comandante reconheceu que o trio ofensivo, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, vem jogando muito abaixo do esperado, e prometeu buscar soluções. Mas a pergunta que ecoa é: até quando? A paciência do torcedor acabou, e a cada jogo ruim, a cobrança aumenta. Não dá para ver jogador andando em campo, reclamando de substituição, errando o passe de 2 metros e achar que tá tudo bem. O Corinthians é gigante, não pode ser tratado como um laboratório de experiências. O jogo foi um retrato perfeito do que o time virou, desorganizado, lento e previsível. O adversário, mesmo sem fazer nada demais, conseguiu dominar o meio-campo e criar as melhores chances. E o que mais irrita é ver que o Corinthians não consegue reagir. Parece um time sem alma, sem comando, sem aquele espírito corintiano que faz o estádio pulsar. A cada passe errado, a torcida gemia de desespero. E quando o técnico tentou mexer, já era tarde. A substituição do Memphis, por exemplo, levantou polêmica. Muita gente achou que ele devia ter saído antes, outros acharam que ele nem devia ter começado jogando. O Memphis, aliás, é um capítulo à parte. O cara chegou com moral, com status de estrela, mas até agora não entregou o que se esperava. Dentro de campo, tem se mostrado displicente, tentando lance de efeito, passe de calcanhar, como se o time estivesse vencendo de goleada. E quando precisa ser decisivo, some. É impressionante como ele consegue passar 90 minutos em campo sem incomodar o goleiro adversário. E quando é substituído, ainda faz cara feia, como se estivesse sendo injustiçado. A Fiel não tem mais paciência para esse tipo de postura. Yuri Alberto também tá devendo faz tempo. Parece outro jogador quando veste a camisa do Corinthians. A bola chega e morre no pé dele, perde dividida, não se posiciona direito, e quando tem chance, desperdiça. O torcedor olha e se pergunta: cadê aquele centroavante brigador, que deixava zagueiro no chão e vibrava com cada gol? Virou um jogador apático, que não impõe respeito e que parece ter perdido a confiança. E sem confiança, não tem gol, não tem vibração, não tem nada. E o Garro, o tal Maradoninha da Fiel, também não escapou das críticas. O torcedor pegou no pé porque ele tem se escondido do jogo, evita dividida, corre na ponta do pé e ainda arrumou um cartão amarelo bobo no fim da partida, que o tirou do clássico contra o São Paulo. Para muita gente, isso foi o retrato da falta de comprometimento que tomou conta de parte do elenco. Forçar cartão para fugir de jogo grande é algo que o corintiano não aceita. O Corinthians sempre foi o time da raça, da superação, do jogador que entra em campo para morrer pelo escudo. E ver gente fugindo de clássico é o tipo de coisa que revolta qualquer um. No meio disso tudo, o Dorival tenta manter o discurso equilibrado, mas a pressão tá pesando. O torcedor já começa a questionar se ele realmente tem o controle do vestiário. Porque, convenhamos, quando o técnico fala em falta de produção, mas repete escalação com os mesmos jogadores apáticos, fica difícil defender. Ele até fala bonito nas entrevistas, reconhece os erros, mas dentro de campo o time continua o mesmo, sem criatividade, sem reação e com uma lentidão que irrita. E o que mais chama atenção é a falta de comando dentro das 4 linhas. O time parece não ter liderança. Ninguém chama a responsabilidade, ninguém cobra o companheiro, ninguém vibra. Quando o Corinthians está em campo, dá a impressão de que cada jogador está vivendo uma realidade diferente. Enquanto um corre, o outro observa, enquanto um tenta, o outro desiste. É um coletivo desencaixado, e isso reflete diretamente no resultado.
O torcedor, por sua vez, tá cansado de discursos e quer atitude. Nas redes sociais, o clima é de pura indignação. Muita gente pedindo mudanças drásticas, cobrando diretoria, cobrando presidência, cobrando jogador. E com razão. O Corinthians, que sempre foi símbolo de entrega, parece ter perdido sua identidade. É difícil reconhecer esse time que entra em campo sem brilho nos olhos. Felipe Longo também foi alvo de críticas. O goleiro não passa segurança. Em alguns lances parece indeciso, preso debaixo do gol, e quando precisa sair, sai atrasado. A torcida lembra dos tempos de Cássio e sente saudade de ter um cara que impunha respeito, que gritava, que comandava a defesa. Hoje, o que se vê é um goleiro tímido, que não inspira confiança e que acaba sendo parte do problema. Na defesa, a situação também não é das melhores. André Ramalho, por exemplo, teve mais uma atuação desastrosa. Lento, sem tempo de bola, falhando em jogadas simples. Parece que o cara desaprendeu a jogar. E para piorar, ainda parece desconcentrado, errando posicionamento e entregando lances bobos. É o tipo de jogador que não pode vestir a camisa de um time que briga para não cair. Já o Mateuzinho, na lateral, foi o retrato da inoperância. Um dos piores laterais dos últimos anos, e não é exagero dizer isso. Só toque para trás, sem coragem para ir pro ataque, sem força na marcação. O cara pega a bola e devolve pro zagueiro, pega a bola e devolve pro goleiro. O torcedor percebe, se irrita, e com razão. O Corinthians sempre teve laterais de raça, que partiam para cima, que davam o sangue, e ver o Mateuzinho andando em campo é desesperador. O meio-campo também foi inexistente. Michael e Bidon, dois jogadores que parecem ter entrado apenas para completar o time. Não apareceram, não criaram, não deram um passe diferente. Pareciam escondidos, fugindo do jogo. O Corinthians jogou com um buraco no meio, e sem meio-campo, não tem jogo. E o resultado é esse: ataque isolado, defesa sobrecarregada e um time sem equilíbrio. A torcida percebeu e fez questão de cobrar. Durante o jogo, dava para ouvir os gritos de revolta vindo das arquibancadas. Corre, joga, honra a camisa. Era o que se ouvia. Mas parece que não adiantou. O Corinthians vive um momento de apatia total. A diretoria assiste calada, o técnico tenta contornar, e o elenco parece acomodado. Falta cobrança, falta pulso, falta alguém que bata na mesa e diga: aqui é Corinthians. E o mais preocupante é que o clima de fim de feira parece ter tomado conta do clube. O ano parece não acabar nunca, cada rodada é um sofrimento, cada derrota é uma ferida nova. O torcedor, que sempre acreditou, agora começa a perder a esperança. Porque não é só o resultado que machuca, é ver o time sem alma, sem raça, sem orgulho de vestir essa camisa. O Corinthians está jogando o mínimo, e isso é inaceitável para um clube desse tamanho. Dorival tem um desafio enorme pela frente. Precisa reencontrar o espírito do time, resgatar a confiança dos jogadores, principalmente, devolver a alegria do torcedor. Mas para isso, vai ter que mudar. Vai ter que mexer na estrutura, tirar quem não quer mais jogar e dar chance para quem tem vontade. Porque o Corinthians não pode continuar sendo esse time apático que entra em campo como se estivesse cumprindo tabela. O torcedor quer raça, quer entrega, quer Corinthians de verdade. E se o problema fosse só técnico, talvez ainda houvesse um alívio. Mas a questão é mais profunda. O que se vê hoje é um Corinthians com sérios problemas de identidade, um elenco que parece não entender o peso da camisa que veste. Jogadores chegam e saem sem deixar marca, e a cada nova contratação, o torcedor sonha com uma virada que nunca vem. É como se o espírito do Corinthians, aquele que se alimentava da superação, tivesse se perdido em meio à zona de conforto e às promessas vazias. O time parece satisfeito em empatar jogos ruins e perder sem lutar. Isso é o que mais revolta Fiel, que nunca cobrou perfeição, mas sempre exigiu entrega. A cada entrevista, Dorival Júnior tenta explicar, fala em processo, em construção, em reestruturação. Mas o torcedor está cansado de discurso. Quer ver ação, quer ver mudança, quer ver jogador comprometido com o clube. E sinceramente,
é difícil acreditar que esse grupo vá reagir do jeito que está. Porque o problema não é apenas técnico, é de atitude. Falta vibração, falta comunicação dentro de campo, falta alguém que grite, que acorde os companheiros. Hoje o time é silencioso, apático, quase anestesiado. E isso não combina com o Corinthians. O torcedor mais antigo se lembra de quando o time perdia, mas deixava o adversário suando sangue para ganhar. Hoje não. O Corinthians perde e parece que nada aconteceu. Jogadores saem do campo rindo, trocando camisa, tirando foto. Essa é a imagem que fica e que fere o orgulho do corintiano. Porque o Corinthians sempre foi sobre lutar até o fim, mesmo quando o placar era adverso. O problema é que hoje nem essa luta aparece. A diretoria, por sua vez, vive num mundo paralelo. Falta comando, falta cobrança e sobra desculpa. Ninguém vem a público para dar explicação clara sobre o que está acontecendo. E o torcedor sente que está sendo enganado. Falam em planejamento, em projeto, mas dentro de campo o que se vê é improviso, decisões confusas e uma evidente falta de direção. O clube virou uma bagunça em todos os sentidos, e quem paga a conta é sempre o torcedor. O mais preocupante é que a temporada ainda não acabou e o time parece já ter desligado o motor. É como se todo mundo estivesse esperando o fim do ano para começar de novo, como se os jogos restantes não valessem nada. E isso é perigoso, porque o futebol não perdoa acomodação. A zona de rebaixamento ainda é uma ameaça real, e qualquer vacilo pode custar caro. A torcida olha a tabela e começa a fazer contas, não porque acredita em algo grande, mas para entender até onde pode cair. E isso é o retrato da decadência de um clube que há poucos anos brigava por títulos e hoje se contenta em sobreviver. Durante o jogo, a sensação era de déjà vu. Cada passe errado, cada bola perdida, cada jogada sem sentido parecia uma reprise do mesmo pesadelo que o torcedor vem vivendo há meses. A impaciência tomou conta das arquibancadas, e quando o time tentava algo, era mais por desespero do que por estratégia. A cada contra-ataque desperdiçado, um suspiro de revolta. A cada bola recuada pro goleiro, um coro de vaias. E o silêncio que vinha depois dizia tudo: o torcedor não acredita mais. Mesmo com toda essa crise, ainda há quem tente defender alguns nomes, mas fica difícil encontrar argumentos. O time carece de protagonismo. Não existe aquele jogador que decide, que muda o jogo, que bota a bola debaixo do braço e chama a responsabilidade. Os poucos que tentam são sufocados por um sistema engessado e sem ousadia. O Corinthians joga para trás, com medo de errar, e o medo é o maior inimigo de quem quer vencer. O mais simbólico de tudo é ver a torcida, mesmo cansada, continuar presente. O corintiano vai ao estádio, canta, apoia, xinga, reclama, mas não abandona. E talvez seja isso que ainda mantenha o clube de pé. Porque se dependesse da gestão e do elenco atual, o Corinthians já teria desabado. A Fiel é o combustível, é o que ainda dá sentido a esse time. E é justamente por isso que dói tanto ver o Corinthians nessa situação. O que muitos pedem agora é uma limpa geral. Um novo começo, de verdade. Chega de apostas erradas, chega de discursos prontos. É preciso resgatar a essência do clube, trazer de volta a garra, a entrega, o amor pelo manto. O Corinthians precisa voltar a ser aquele time que ninguém queria enfrentar, que fazia o adversário tremer, que transformava cada jogo na arena em um caldeirão. Hoje, jogar contra o Corinthians virou confortável, e isso é inadmissível. Enquanto o torcedor desabafa nas redes e nos programas de debate, o elenco parece viver numa bolha. Falam que estão trabalhando, que vão reagir, mas dentro de campo não há sinal de evolução. E sem evolução, não há confiança. A cada rodada, o time se mostra mais fragilizado, mais sem rumo, mais previsível. O que era para ser um projeto sólido virou um amontoado de ideias mal executadas. Dorival, que chegou com moral, agora sente o peso do cargo. A pressão aumenta a cada jogo, e a torcida já começa a pedir mudanças mais drásticas. Se não mudar rápido, o clima pode ficar insustentável. Porque a Fiel é paciente até certo ponto, mas quando perde a fé, o ambiente vira um inferno.
E quem conhece a história do Corinthians sabe que quando a torcida se volta contra o time, é difícil recuperar. O cenário é preocupante, mas não irreversível. O Corinthians ainda tem elenco para reagir, mas precisa se reinventar. Precisa abandonar o medo e voltar a jogar com coragem. A camisa é pesada demais para ser tratada como comum. Quem veste esse manto precisa entender que carrega a história de milhões. E essa história não combina com apatia, não combina com estrelismo, não combina com jogador que escolhe jogo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho está sacudindo os bastidores do futebol brasileiro. Nas últimas horas, um suposto áudio atribuído a Osmar Stabile, figura conhecida nos corredores do esporte, teria vindo à tona em grupos de dirigentes e jornalistas. O conteúdo, ainda não confirmado oficialmente, indicaria uma conversa tensa entre Stabile e um árbitro de elite, na qual seriam discutidos detalhes que levantam fortes suspeitas de manipulação de resultados. O tom da gravação, descrito por quem ouviu, seria frio e direto. Em meio a risadas e expressões cifradas, vozes negociariam condições para facilitar determinadas decisões dentro de campo. Nada é explícito, mas as entrelinhas bastaram para incendiar a comunidade esportiva. Você sabe o que tem que fazer, é só manter o combinado, diz uma das frases mais comentadas do áudio, que circula em fóruns fechados e aplicativos de mensagens. Embora ninguém tenha assumido a autenticidade do material, a repercussão é imediata. A palavra armação já corre solta nos bastidores, e alguns clubes estariam preparando representações formais junto às entidades competentes. Fontes próximas ao meio afirmam que o caso pode envolver mais nomes do que se imagina, incluindo dirigentes, intermediários e até membros da comissão técnica de um grande clube. Osmar Stabile, até o momento, não se pronunciou publicamente. Procurados, seus assessores limitam-se a dizer que tudo será esclarecido no momento oportuno. Enquanto isso, a gravação continua sendo compartilhada em ritmo acelerado, alimentando teorias e dividindo opiniões. Há quem acredite tratar-se de uma armação política, outros enxergam ali o retrato de um sistema corrompido e silencioso. Se confirmado, o caso pode se tornar um dos maiores escândalos da história recente do futebol nacional, reacendendo o debate sobre a transparência da arbitragem e a influência de bastidores nos resultados. Por ora, reina o mistério. Mas uma coisa é certa, o futebol brasileiro, mais uma vez, se vê diante de um rumor que ameaça abalar suas estruturas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!